Hello. Então, vamos falar sobre o buzz das vozes, tá? Pode ser o buzz das vozes, no caso são quatro tracks de voz que tem, e eu trabalhei assim, mas poderia ser só uma voz jogando direto. Às vezes eu faço isso quando só tem uma voz, não precisaria de um buzz, mas é o caso, estou jogando de um buzz, tá? Para tratar todo mundo de uma maneira igual e para economizar processamento, etc. Então, acho que como eu já expliquei em outra situação, essas vozes entram para um auxiliar, para um buzz, na verdade, que esse buzz ele corre para os meus monitores, para a minha mix e também joga para dois auxiliares, um que é de compressão, desculpa, três auxiliares, um que é de compressão e outros dois que são delays diferentes, que funcionam de maneira diferente. Num compressor desse que é, num auxiliar desse que é de compressão, eu tenho três compressores de características diferentes que funcionam de maneira diferente trabalhando, tá? Eu tenho esse Teletronics aqui, ele é 2A, que ele é um compressor ótico. Tenho um FET embaixo, que é o 1176, e um tipo Varimu, que é o Fairchild, aqui também atuando. Bora ouvir. Assim, se eu tirar o buzz e adicionar, vai ter uma diferença muito grande de volume, então não dá para comparar já de cara, assim, em termos de volume, né? Eu vou tentar, sei lá, botar no bypass aqui, cada um deles. 100.000 palhaços. Deixa eu botar do verso. A humanidade é barulhenta. Aí eu vou ligar o LA2A. A humanidade é barulhenta. A humanidade é barulhenta. Dá pra sacar o Gain Reduction, né? Mas ele funciona de maneira muito suave. E aí a ideia é que ele já imprima uma sonoridade própria desse plugin de LA2A, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa já com o LA2A ligado, passando por um 176. A humanidade é barulhenta. Aqui tem um volume que eu devo ter aumentado mais para ele chegar a um determinado volume no próximo compressor. Mas você saca que é como se ele estivesse construindo um caráter um pouco mais complexo, no sentido de mais plural de características da voz, tá? A humanidade é barulhenta. É como se fosse juntar várias cores para formar uma cor nova diferente. E agora eu vou habilitar o Fairchild. A humanidade é barulhenta. A humanidade é barulhenta. A humanidade é barulhenta. Não sei se deu para sacar, né? Pelo menos a ideia. A maior parte das coisas no áudio a gente não consegue ouvir na hora que mostram pra gente, né? Na hora que a gente lê o livro, vai ouvir, ou na hora que a gente viu a aula, e às vezes a gente está na aula lá com o cara, e aí ele te fala, você tá sacando isso aqui, tal coisa, olha só que diferença brutal. Aí você ouve, balança a cabeça que nem um idiota, eu já fiz muito isso, e você não tá ouvindo. Mas lá pela milésima vez que você estiver fazendo, você vai ouvir, vai entender. É, sem precisar entender, sem precisar pensar, né? É uma coisa que se ouve é como se fosse você vai comer alguma comida que você sempre comeu muito boa e de repente você come uma outra muito melhor. Sabe que tem uma diferença brutal de um vinho, uma cerveja, uma comida, um sei lá o que. Vamos falar, ainda dá tempo, né? Foi curto. Vamos falar sobre delay, então, na voz. É claro que tudo isso, cara, eu tô falando item por item assim, à parte, mas é claro que tudo isso tem que ser visto dentro de um contexto, né? Não é uma receita exatamente, porque cada elemento depende do outro, né? Cada situação aí, voz, guitarra, baixo, bateria, depende do contexto da música, do que está sendo pedido. Ah, vamos lá, delay. Tenho dois auxiliares de delay, um delay mais curto, e isso aqui eu quase sempre faço isso. Um dia desse que mudou.
e um delay mais longo. Vamos ver aqui o delay mais curto, como ele está funcionando. A humanidade é barulhenta. A humanidade é A humanidade é barulhenta. Deu para sacar qual é o som que ele está fazendo? Vou aumentar de novo. A humanidade é barulhenta. A minha ideia era megafone mesmo. Tipo um megafone de praça. Eu não deixei mais alto, eu adorei no máximo, mas é porque senão fica bagunçado. Mas é muito legal, né? Não parece um megafone desse, tipo numa praça, assim, a porrada comendo, solto. A humanidade é barulhenta. Mas na mix fica bagunçado. Talvez subir um pouquinho. O que acontece aqui? Eu tenho um delay, eu tenho um equalizador antes. E ele tá até zerado. Normalmente eu baixo aqui assim, não tanto, né? E retiro aqui, tiro um pouco daqui, que é pra gente poder gerar um delay mais limpo, mais limpinho. Normalmente eu faço isso, não sei porque não está aqui. Esse aqui eu tirei um pouco aqui, mas deve ter sido, sei lá, sem querer. Normalmente eu faço mais limpinho, mas tá bom, tudo bem. E aqui, A humanidade é barulhenta. A humanidade. aqui nesse expander eu deixo justamente pra gente não pegar a entrada do delay, as consoantes que vão batendo, que a gente vai falando, elas geram um delay que incomoda um pouco. Então a ideia é que ele atrase esse delay um pouco, para que a gente pegue mais a parte final desse delay rápido. E a mesma coisa aqui, nesse delay mais longo que a gente vai ouvir agora. A humanidade é barulhenta. A humanidade é barulhenta. E é assim que funciona o meu delay. Talvez o expander esteja muito apertado. Talvez eu tenha acabado de bagunçar o que eu tinha feito com mais calma e numa decisão doida. A humanidade. A humanidade é barulhenta. Foi muito. Mas tá bom, não tá ruim também. Ah, tudo bem. Tanto faz. Tá, esse é o buzz de voz. Resumo da história. 8 minutos. Resumo da história. Você tem uma voz que corre limpa, sem uma atuação da compressão muito forte. Tem um compressor aqui que atua aqui em 4. Tem um outro compressor que atua também aqui em 4, um pouco mais apertado. Né? Então a gente tem uma voz limpa, a gente tem uma voz distorcida por uma razão artística, uma razão de acrescentar raiva, acrescentar o sentimento que a música está passando, de incômodo, de insatisfação. A gente tem e essa voz ela mais apertada assim, né, por causa do beat switch, ela ataca as consoantes, os transientes mais rápido, com mais força, né? A gente tem no refrão uma voz muito suave no meio, que eu até queria apertar mais essa voz, mas achei que o buzz foi suficiente de compressão. E o beat switch também faz a mesma coisa, e a gente tem um doubler que joga essa voz distorcida para os lados. Então ela aumenta um pouco a voz e soma com os backing vocals, que nem eu mostrei ainda agora, eu acho que mostrei. Tá? Essas vozes limpas, elas vão funcionar lá. Elas vão chegar e elas vão dar a sutileza de uma voz normal cantada. E a gente tem uma voz muito mais trabalhada, e aí muito mais colorida e mais processada, que vai passar por esses compressores aqui, que vão acrescentar uma cor, acrescentar um
rosto, acrescentar características, acho que é a palavra melhor, para essas vozes. É curioso porque você ouve só depois de um tempo o som que o LA2A acrescenta, o som que o 1176 acrescenta e o som que o Fast Child acrescenta como efeito colateral do trabalho deles. Que o trabalho deles é comprimir, né? O trabalho deles é deixar ali a margem dinâmica, a relação dinâmica mais equilibrada. Mas como um efeito, como é que chama? Um efeito, acabei de falar. Enfim, de acordo com o funcionamento do hardware que foi passado para o plugin, ele gera uma característica para aquele som. E você vai tentar ali fazer um blend, né? Misturar aquela sonoridade. Eu aprendi isso no curso que eu fiz com o Michael Brower e não é exatamente como ele faz. Ele faz de uma outra maneira muitíssimo mais complexa que inclui a mix inteira. E aí eu achei que pudesse adaptar para mim só essa parte da voz aí, que eu achei super interessante. E desde que eu testei, acho que melhorou muito a maneira como eu faço a voz e inclusive é um feedback sempre positivo que eu tenho dos clientes, de vozes que são algumas vozes que são até complicadas, eles nunca imaginam que vai ficar boa. Ela encontra um lugar na mixing que ela tenha tanto não perca a personalidade do cara que está cantando, porque aquela voz está lá, e também vai ter uma voz bastante processada que vai garantir ali vamos dizer assim, um alicerce, uma rigidez, uma força de nunca na sua dinâmica cair, sabe? Não se perder no meio do arranjo, por mais intenso que o arranjo seja. E agora a gente vai passar para os backing vocals. Espero ter falado direitinho, qualquer coisa é só perguntar.